Todos acharam? Então vamos lá. Josué, capítulo 9, versículo 3, que diz assim: Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e ordens de vinhos velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas, remendadas, e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer eram secos e bolorentos. Só até aí. O que essa mensagem quer nos dizer esta noite? Pessoas de um povoado que tinha ali, de Gibeão, estavam apavorados. E o ser humano, com medo, ele é capaz de muitas coisas. O ser humano, quando ele teme algo, ele é capaz de fazer algo muito inusitado. O ser humano, quando ele está com medo, muitas das vezes ele até cria coragem. Às vezes cria coragem para fazer a coisa certa. E às vezes cria coragem para fazer alguma besteira. Só que nessa passagem, eu pude analisar que Josué, ele quis agir de misericórdia com aquelas pessoas. Isso é bom, é muito bom. Quem não quer que alguém haja com misericórdia para conosco também? Não só você ser misericordioso, mas quando você precisar, alguém ter de misericórdia com você, porque é muito bom você precisar de uma ajuda e ter alguém ali para lhe ajudar, para estender o braço. Só que essa atitude de Josué, ele correu um risco muito alto também. Por quê? Porque aquelas pessoas não eram só viajantes, eram inimigos que estavam ali disfarçados, como a Bíblia relata. Eles se vestiram de panos velhos, rasgados, para falar para Josué algo que eles não são. Assim como foi para pedir uma ajuda, assim como foi para pedir um socorro, assim como foi para pedir um apoio, aquelas pessoas poderiam chegar até Josué para tramar algo contra o povo de Israel. Tanto é que tem uma passagem histórica, né, uma passagem da humanidade, que foi chamada do cavalo de Troia. O que foi o cavalo de Troia? As pessoas chegaram, né, para invadir um certo povoado de um rei, que tinha uma muralha muito grande, um exército numeroso. Eles não conseguiam entrar. O que eles pensaram? Vamos fazer um cavalo, e a gente enche esse cavalo de soldados, e a gente entra. Aí chegou, construiu um cavalo gigante, cheio de soldados, aquela coisa toda. Chegou na porta, falou: aqui está um presente para o rei, da época, aquela coisa toda. E aí liberaram para entrar. Entrou com um cavalo de madeira, cheio de soldado dentro. Pensa que não, chega um momento oportuno, aquele soldado sai, entra em guerra e toma aquela cidade. Ou seja, o pior inimigo é aquele que te ataca por dentro. Então, nós devemos ter muito cuidado com que nós estendemos as nossas mãos para querer ajudar, para querer dar apoio. Porque muitas das vezes a pessoa está tramando algo contra você e você não sabe. Muitas das vezes a pessoa está maquinando algo contra a sua pessoa, contra a sua vida, contra a sua família, e você não sabe. Eu vi um relato nesses dias que uma mulher foi promovida a gerente na empresa, e antes de ser promovida, ela tinha mais 3 amigas. Quando ela foi promovida a gerente, 2 das amigas ficaram felizes. Elas conversaram o dia todo, coisa toda. E uma das amigas, que era a mais próxima que ela tinha, não se conteve, não ficou alegre com a promoção que a amiga teve. E aí, o que ela fez? Ela sentiu a inveja, sentiu que aquela pessoa estava maquinando algo contra ela. Só que ela ficou desapercebida. Ela não captou no instante. Logo após, essa amiga que ficou com inveja dela ofereceu um bolo para ela comer. E aí ela pegou o bolo, não comeu na hora, levou para casa.
Aí ela falou que na estação do metrô, indo para casa, uma senhora chegou até ela, olha, alguém te deu algo para seu mal, para lhe matar, jogue fora. Ela pegou, descartou aquele bolo e jogou fora. Pouco tempo depois, aquela pessoa que deu aquele bolo para ela sofreu um acidente. Ou seja, tinha algo a mais naquele simples pedaço de bolo. Só que o interessante disso tudo de Josué, o povo que chegou até Josué, é que eles não estavam tramando contra Josué. Eles não estavam querendo matar Josué, não estavam querendo matar o povo de Israel, não estavam querendo nada. Eles só queriam ficar vivos. Porque a Bíblia relata que eles ficaram sabendo de tudo que o povo de Deus fez com seus inimigos. Eles souberam todas as coisas, vários reinos e reinados que o povo de Deus destruiu. Né? Vamos levar nossa mente um pouco para trás na história. Vamos voltar ao tempo de Moisés. Moisés, a Bíblia fala que Moisés ele para de frente com o Mar Vermelho. E aí aquela agonia toda, o povo querendo matar Moisés, e Moisés sem saber o que fazer, aí Deus manda ele tocar na água, ele toca na água, o mar se abre. Todo mundo passa, até o mais velho, pronto. Passou todo mundo, quando os cavalos de Faraó estavam indo atrás, o que acontece? O mar fechou, morreu todo mundo. Agora eu digo a vocês, será que aqueles homens que morreram não tinham família, não tinham mulher, filhos? Claro que alguém foi lá ver o que aconteceu. E só viram o estrago. As carroças, as pessoas boiando no meio do mar. E aí aquele boato de tudo que estava acontecendo foi se espalhando. Porque quando Deus faz coisas em nossas vidas, as pessoas lá fora têm que saber e perceber que é Deus verdadeiro em nossas vidas. E na vida de cada um de nós existe um Deus verdadeiro, um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que fala, um Deus que não é de pedra, um Deus que não é de tábua, um Deus que não é de madeira. O versículo 1 ele fala o seguinte: todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus e dos heveus e dos jebuseus. Então se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Ou seja, todos os inimigos que tinham ali naquela terra ficaram sabendo dos boatos, ficaram sabendo de toda a trajetória que o povo de Israel teve do Egito até a terra prometida, de vários e vários reinos que eles destruíram, e várias guerras, várias batalhas pareciam impossíveis de vencer, improvável. Eles ficaram sabendo. Deus fez algo tão tremendo com aquele povo. O amor de Deus para com eles foi tão grande que Deus interveio em todas as lutas para dar vitória ao seu povo. Ou seja, o problema que você está passando nesse momento não é maior do que o seu Deus. Bote isso na sua mente e tenha calma. Pronto. Tenha calma que o problema que você está passando não é maior que o seu Deus, que o nosso Deus é um Deus que faz coisas impossíveis, é um Deus que do nada faz tudo, é um Deus que apenas com palavras criou todo o universo, todas as letras, as estrelas. Tem uma passagem que fala que Deus tem contado a cada estrela e chama cada uma pelo nome. Então, o problema que você está passando, o problema que você está enfrentando não é maior do que o nosso Deus. Não se desespere, não entre em pânico, não é o fim, não acabou. As pessoas podem achar que acabou, mas não acabou. Ainda continua. Apenas continue acreditando, continue com sua fé, continue orando, consagrando para Deus, que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida e vai solucionar esse problema no tempo determinado. Como diz lá em Eclesiastes 3:1, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, tenha isso na sua mente, que Deus vai resolver, vai solucionar aquilo que você tem apresentado a Deus. Possa ser que Deus, nesse meio
nesse meio período, Deus está te tratando, te moldando, cuidando de você, vendo suas reações, vendo suas atitudes. Mas Ele vai resolver, porque o Senhor é contigo. O Senhor está ao seu lado. Assim como o Senhor foi com Josué, Deus é com vocês também. Como diz a palavra do Senhor lá no livro de Hebreus, que o mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje e o mesmo de amanhã. Ele não muda, ele não vai virar as costas para você, ele não vai lhe rejeitar, só depende de você, depende de suas atitudes. Amém? Então, o povo estava com essa convicção, o povo tinha essa convicção. Por isso que eles venciam essas batalhas, porque o povo tinha fé em Jesus, que Jesus iria resolver, iria ajudá-los a vencer as batalhas. E assim foi acontecendo a cada confronto que eles tinham, a cada embate que eles tinham, Deus dava vitória cada vez mais. Aí pronto, os reis começaram a se ajuntar, porque eles viram que tinha algo a mais com aquele povo. Eles viram que aquele povo não era sozinho, como diz o ditado, né? Aquele povo não era sozinho. Tinha algo grandioso por trás daquele povo que eles não podiam combater sozinhos. Eles sabiam que se eles estivessem sozinhos, eles iriam perder um por um de cada vez. Ia ser um efeito nominal. Na mente deles, eles acharam que se juntando todos os reinos, juntando todos o povo, os exércitos, eles teriam alguma chance, mas enganou-se. Enganaram. Aquele que está tramando contra você, que está se ajuntando, achando que vai lhe derrubar, enganou-se. Eles não perdem por esperar, porque está mexendo com o servo, está mexendo com a serva de Deus. Se enganou-se. Não perdem por esperar, porque você não é qualquer um. Você não é qualquer um, você não é à toa. Você tem um pai que zela por você, tem um pai que tem um amor por você, você tem um pai que cuida de você. Você não é à toa. Você não é qualquer um. Ele te escolheu, te alcançou e está cuidando de você até esse presente momento, porque ele tem muito amor por você. Assim como ele teve amor com o povo de Israel naquela época, com o povo de Josué naquela época, assim também ele tem amor com você no ano de 2025. Nosso Deus não muda. Nós, por muitas das vezes, nós mudamos. Infelizmente, o nosso caráter, a nossa natureza pecaminosa, nós mudamos constantemente, principalmente para com as coisas de Deus, principalmente quando o tocante é servir a Deus. Nós mudamos muito, nós retrocedemos muito, nós questionamos muito, debatemos muito com Deus, mas Deus ele não muda com você. O versículo 6 ele fala o seguinte: foram a Josué no arraial de Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel, ou seja, Josué era o cabeça, era o líder, mas não era Josué que decidia sozinho. Josué, ele chamava o quê? Os outros líderes das tribos para discutir algumas questões. E aquele povo, ele se reuniu com Josué, e Josué foi lá e chamou o restante dos líderes. Só que aquele povo, eles estavam tanto desespero que eles só queriam uma coisa e mais nada. O que é que eles queriam? Que eles queriam segurança. Queriam ser cuidados. Não importa o que acontecesse, eles só queriam isso, só queriam ficar vivos. Para cuidar de suas esposas, seus filhos, suas filhas. Só isso. Eles não foram a Josué barganhar dinheiro, tesouro, não foram barganhar pedaços de terra, não. Eles só queriam estar seguros. Então a Bíblia vai falar o seguinte, na continuação do versículo 6, eles falaram: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Aí Josué, pronto, vamos escutar. Só que Josué não procura o quê? Perguntar a Deus primeiramente. Ele primeiro procurou o quê? Ouvir. Vamos escutar a sua proposta. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês moram aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Ou seja, Josué esperto, atento. Eles estão dizendo que eles moram longe, mas eles podem ser de perto.
E aí, como é que fica? Como é que fica a minha situação? Mas eles foram tão direto ao ponto que Josué achou que não poderia ter algum problema. A Josué achou que aquilo ali poderia beneficiá-lo. Josué achou que aquilo ali poderia ser bom para o povo. Só que mesmo assim, como eu falei, correu um grande perigo, porque o ladrão que é ladrão, o estelionato, aquele que comete estelionato, ele não chega a você, vai falar que vai querer seu cartão para clonar. Ele vai usar de uma boa lábia, uma boa conversa, bom papo. Vídeo Absalão. Como foi que Absalão começou a ganhar o povo? Davi era rei. Davi era rei, mas Davi é humano, não dava para ele alcançar todo mundo. E sempre sobrava aquele que precisava de uma necessidade especial, uma necessidade básica. E Absalão sabia disso. Absalão chega, olha, que bom seria que tivesse alguém do palácio para julgar sua causa, né? O rei não olha para você, você está aí, né? Mas se eu for rei, eu vou resolver sua situação. Se eu for rei, se eu fosse rei, eu ia cuidar de você, rapaz. E aí foi indo, e deu no que deu. E assim que o inimigo ele trabalha. Ele não vem até você para falar, eu quero fazer isso com você, pronto. Ele vai para os lados, ali, comendo de beirada, aquele mineiro, até ele alcançar o objetivo fatal dele. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Tem uma passagem na Bíblia, se não me engano, está em 2 Pedro, que fala que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bradando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, a todo momento, ele vai colocar alguém ali na sua volta. Bora fazer isso aqui, bora fazer ali, bora aqui. E aí, quando você vê, você já está num caminho sem volta, você já está num perigo danado, um estreito, um perrengue. Por quê? Porque você deu ouvido à voz do inimigo. Então, Josué, por mais que aquele povo fosse um inimigo de Israel, Josué ele começou a dar ouvidos. Ele queria escutar o que aquele povo queria propor para ele. Então, eles falaram, Josué falou para ele, talvez vocês morem aqui por perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué, somos seus servos. Mas Josué perguntou, quem são vocês? De onde vêm? Ele respondeu, esses seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, o seu Deus. Pois, ó que interessante, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os reis dos amorreus que estavam no outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Ebson, o rei de Bazã, que estava em Astrote. Ou seja, aquele povo já sabia da fama do povo de Israel. Onde o povo de Israel passava, deixava o estrago daquelas pessoas inimigas veio e falar, rapaz, esse povo não veio para cá de brincadeira, não. O Deus dele falou que ia dar e vai dar mesmo. Esse Deus desses hebreus, ele fala e faz mesmo. Então, por que você está se preocupando com aquilo que Deus já falou com você? Se Deus devastou uma terra inteira para dar vitória ao povo dele, para cumprir uma promessa que fez a Abraão, você acha que ele não vai cumprir com você? Deus não devastou um bairro, então Deus devastou um território imenso para cumprir uma promessa para o povo dele. Você acha que ele não vai cumprir a promessa na sua vida? Por acaso, sou homem para que minta, filho do homem para... Você acha mesmo? Você acha mesmo que Deus não vai cumprir as promessas que ele tem na sua vida? Apareceu um empecilho, Deus não vai fazer, não. Claro que vai. Isso aí é só para lhe tratar, cuidar de você, tirar uns espinhos que estão em você ainda, tirar umas rapinas que estão ali em você ainda, para ver se você fica mais manso, mais mansa, mais piedoso, mais amoroso, aquela coisa toda, aquele trabalhar, o cuidado de Deus.
Para quando Deus te der, você não perder na mesma hora. Porque se Deus te der agora, você perde. E aí? Se Deus lhe der uma bênção agora, nesse exato momento, o que é que você vai fazer? Todos nós temos algo que pedimos a Deus constantemente. Seja algo financeiro, algo material, algo espiritual. Mas todos nós temos. Se Deus lhe der agora, nesse exato momento, Deus te deu. Você vai saber cuidar? Você vai saber cuidar? Você vai zelar por aquilo? Então, é um trabalhar do Senhor nas nossas vidas que nós temos que suportar esse processo. E era isso que o povo de Israel estava passando nesse momento, de várias guerras, várias batalhas, porque era um trabalhar de Deus na vida de cada um deles, para que aquele povo não venha se afastar do Senhor. Então a Bíblia continua falando, por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra disseram: levem com vocês alimentos para a viagem, e vão ao encontro dele, dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ele estava quente, no dia que saímos para vir falar com vocês. E agora aqui está ele, já seco e borolento. Ou seja, a pessoa já começou a usar ali de uma astúcia, uma técnica para querer ali se ajuntar, para querer ali adentrar no meio do povo, para querer ali se sentir seguro. Você vê, se vocês repararem, eles falam constantemente: estamos aqui seus servos. Ele não fala: estamos aqui seus aliados de guerra, vamos lutar. Não. Estamos aqui seus servos. Estamos aqui seus servos para lhe ajudar, para lhe auxiliar, para fazer o que vocês mandarem. Estamos aqui. Só que aí chega uma parte interessante que a Bíblia fala. No versículo 14, a Bíblia começa a relatar. Então os israelitas aceitaram os alimentos dele e não pediram conselho ao Senhor. Aceitaram. Botou o inimigo para dentro de casa sem saber. Botou o inimigo dentro de casa sem saber. E aí fica uma lição para nossas vidas, né? Não é todo mundo que a gente pode ajudar, infelizmente. Não é todo mundo que a gente pode abrir a porta de casa e botar a porta dentro. Dá vontade, dá muita vontade de você ajudar. Às vezes você vê uma pessoa na rua, dá uma carona até algum lugar, mas você não sabe. Do jeito que tem as coisas de dia. Tem uma cliente lá no trabalho mesmo, que ela contou um relato que aconteceu com ela, que ela estava saindo no mercado, e tinha uma senhora de idade, saindo também cheia de sacola na mão. Ela foi ajudar a senhora, né? Aí foi levando. Ela perguntou onde a senhora morava. Ela falou que mora subindo uma ladeira. Aí pronto. Vai levando. Quando ela olhou para cima, tinha dois rapazes lá em cima da ladeira. Só esperando, né? Fingindo que estava conversando. E aí ela viu a senhora dando um sinal para os caras. Oxe, no mesmo hora ela largou a sacola e caiu fora. Então não é todo mundo que a gente infelizmente pode ajudar. O mundo de hoje está muito complicado nós ajudarmos. Se a gente for ajudar, devemos pedir conselho ao Senhor. A todo momento, pedir conselho a Deus. E era por isso um dos motivos que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque tudo Davi pedia a direção de Deus. Tudo Davi perguntava a Deus: Deus, é para eu ir para a guerra? Senhor, o Senhor vai me dar um sinal? Eu vou balançar aqui, as plantas você ataca. Assim ele fazia. Tudo Davi fazia ali, de acordo com a direção de Deus, Davi ia. E no dia que ele decidiu seguir a ele mesmo, ele tomou uma das piores decisões da vida dele. Que ele fala, o profeta Natan fala para ele não descansar, que ele deveria ir para a guerra. Todo mundo fala para ele ir para a guerra, ele resolveu ficar em casa. E nessa de ficar em casa, ele chegou no terraço, ele viu uma mulher tomando banho, olhou a primeira, olhou a segunda, olhou a terceira.
fez o que fez, aconteceu o que aconteceu. E desse dia em diante, a vida dele teve um rebuliço enorme. A vida dele foi de ponta cabeça em pouco mais se não me engano, um ano. Começou a dar tudo errado na vida de Davi. E ele se ocultou, ficou na dele, ficou calado. Pegou a mulher do rapaz, depois mandou matar o rapaz. Ele achou que Deus não estava vendo. E aí o Senhor manda o profeta ir lá confrontar Davi. E aí Davi teve que ouvir aquilo que ele não queria ouvir. E a palavra do Senhor fala que a espada da justiça nunca sai da casa de Davi. Por causa do momento que ele não quis ouvir a voz de Deus, mas ele quis ouvir a ele mesmo. Quis tomar as próprias decisões. E ali foi um grande erro, um dos grandes erros de Davi. Mas foi o erro que ele mais sofreu, acredito eu, opinião minha. Que ele mais teve que sentir na pele o grande estrago que ele fez na vida dele, que não foi ouvir a voz de Deus. Tem um louvor que a Deus sempre louva aqui, né? Que fala: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Mas se eu te ouvir, eu vivo, eu prospero. E assim que é verdadeiramente ouvir a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós prosperamos, nós vivemos bem melhor, vivemos bem, vivemos em paz com tudo, com todos, quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente ouve os conselhos, os ensinamentos do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela é toda um manual para nós. Eu estava lendo o livro de Tiago esses dias, rapaz, é cada pancada que eu falei: que é isso aqui que eu estou lendo? Mas você vê que são coisas boas para a gente colocar em prática. São coisas boas que é para a gente perceber e falar: rapaz, isso aqui faz sentido. E olha quantos anos a Bíblia foi escrita. 2000 anos atrás, você olha em 2025, você fala: rapaz, nos tempos de hoje isso faz sentido, faz todo sentido. Eu comecei a ler mais e mais o livro de Tiago, eu falei: rapaz, é complicado. Servir a Deus é complicado. Servir a Deus é muito complicado, mas vale muito a pena. Cada minuto, cada instante que você está na presença do Senhor, vale a pena. Amém? Então, o versículo 15 continua falando: Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso como juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles, pois, partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao 3º dia, e a cidade deles eram Gibeão, Séfira e Birote e Kiriate Jearim. Os filhos de Israel os atacaram, porque os chefes da congregação lhe haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram para toda a congregação: aí pronto. Aí veio o baque, veio o susto. Não estavam preparados para isso. Souberam que aquelas pessoas que diziam que era de longe, agora é de perto. E aí? Você está com seu inimigo dentro de casa. Seu inimigo que, na teoria, né, na primeira oportunidade, vai fazer alguma perversidade com você. E aí? Como é que você fica nessa situação? Veio o pânico, veio o desespero, e aí veio o quê? Murmuração. Tudo aquilo que Deus falou para ele não fazer, começaram a fazer o quê? Murmurar. Deus detesta a murmuração. Detesta a murmuração. Não é à toa que dos quase, se não me engano, 500 mil homens que saíram do Egito, só que entrou na terra prometida foram 2, Josué e Caleb. Por causa de quê? Da murmuração. Então não murmure. Por mais que seja difícil a situação, não murmure. Deus detesta a murmuração. Tem uma passagem na Bíblia, eu não me engano exatamente como foi e que parte está, que fala que o povo de Israel estava tão rebelde, murmurou tanto,
que Deus botou umas serpentes no deserto. A serpente começou a matar, morreu várias pessoas. E ali Deus mandou Moisés fazer tipo um cajado, formato de uma serpente, para aquela maldição cessar. Por causa de que da murmuração. Deus detesta a murmuração. E ali no primeiro problema, na primeira dificuldade, no primeiro espanto, murmuraram, achando que Deus não ia livrar eles, achando na mente deles, podemos imaginar que eles achavam que Deus ia deixar por isso mesmo, que Deus não ia cuidar, não. Claro que Deus ia cuidar, por mais que eles não tiveram a intenção de fazer uma maldade, mas se eles tivessem a intenção de fazer algum mal, Deus ia intervir. Deus ia fazer alguma coisa ali, por amor que ele tinha por eles. Então, a palavra do Senhor continua falando. E os chefes acrescentaram. Aqui o 19. Então, todos os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar nele. Porém, lhe faremos. Vamos deixá-lo viver, para que não venha grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram: deixe que vivam, e assim eles se tornarão rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes eles tinham dito. Josué chamou de Gibeonitas e lhe disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixarão de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água, para a casa de Deus. Então eles responderam a Josué: é que foi anunciado a estes seus servos, como certo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que lhe desse toda essa terra e destruísse todos os seus moradores de vocês. Ou seja, eles estavam com medo. Eles não fizeram aquilo, não mentiram porque eles queriam fazer algum mal, eles estavam com medo. Eles se ajuntaram por causa do medo. Não tem aquele ditado: se você não pode com o seu inimigo, junte-se a ele. Se eu estou vendo que eles viram que tem alguém que está devastando tudo, eu vou ficar? Você vai ficar? Eles fizeram a escolha certa, que era: vou me juntar ao povo, o povo de Deus, e vou ficar aqui na minha. Nem que eu tenha que ser escravo pelo resto da minha vida. Preferiram ser escravo do que enfrentar a ira de Deus. Preferiram trabalhar por gerações e gerações do que enfrentar de frente a frente o Todo-Poderoso. Para você mensurar o tamanho do seu Deus, do Deus que você serve. É um Deus que os inimigos tiveram medo, tiveram espanto. Seria bom que se todos os outros reis tivessem essa mesma atitude de espanto, de medo. Mas não, os outros reis, eles criaram mais coragem ainda para enfrentar o Deus Todo-Poderoso. Criaram coragem para enfrentar o Deus vivo. Eu queria que eles tivessem esse medo, esse temor, essa reverência que eles tiveram. Que muitos de nós, para falar a verdade, muitos de nós cristãos, não temos temor a Deus, a reverência de saber o poder de Deus, o tamanho de Deus. Muitos cristãos não estão tendo, mensurando isso. E os inimigos que estavam ali perceberam. Então eles procuraram o quê? Vamos ficar com eles aqui, porque se a gente for contra ele, vamos morrer também. Ia ser mais um reinado destruído. Para você ter noção, logo de cara, quando eles atravessaram o Rio Jordão, se bateram com o quê? Com Jericó, que tinha uma grande muralha impenetrável, aquela coisa toda, que todos falavam que era impossível invadir. E hoje só tem o quê? Ruína.
Tem mais nada lá em Jericó. Só pedra e entulho. Porque o Deus Todo-Poderoso destruiu aquela muralha, o povo atacou e teve vitória. Então, como eu falei, né? Qual o seu problema que você tem? Que você acha que não pode resolver? Para Deus, isso aí não é absolutamente nada. Glória a Deus. Para Deus, isso aí não é nada. Esse problema que você tem, que está tirando seu sono, tirando preocupação, insônia, ansiedade, para seu Deus não é nada. Uma palavra, Deus dizima esse seu problema aí. Se Deus liberar uma palavra agora, seu problema acabou. Pronto, acabou. Se Deus liberar uma palavra hoje, seu problema acabou. Basta mais nós o quê? Invocarmos cada vez mais o nome do Senhor, buscarmos mais a Deus, ter mais temor e reverência. E a palavra do Senhor continua dizendo, né? Tememos muito pela nossa vida, por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Esse que estamos nas suas mãos, trate-nos segundo lhes parecer bom e reto. Pronto. Não queriam mais nada, só queriam ficar do lado certo. Nem que seja escravo, tirar água pelo resto da vida, só queriam ficar bem. Os inimigos temeram. Nossos inimigos têm que temer o nosso Deus, para saber que não pode tocar em mim nem em você, porque nós somos homens e mulheres de Deus, verdadeiramente. Então as pessoas lá fora têm que reconhecer o nosso trabalho, faculdade, o que quer que esteja, que se mexer com a gente, aí Deus vai intervir. Aí é o momento que Deus vai se levantar, vai falar, o pai, não. Aí você não toca, não. Isso é meu. Eu lembro do sonho que Gilson teve, que o pastor sempre conta, né? Gilson estava na água, aquela coisa toda, algo queria tocar em Gilson. Ele ouviu uma voz e falou, isso aí não, viu? Isso aí é meu. Imagine aí, se ouvir uma voz assim, falando que você é dele, meu irmão, é muito forte. Muito forte. E ali eles ficaram com o povo de Israel. E tem uma passagem aqui que eu até marquei. O povo de Gibeão não era povo pequeno e fraco, não, viu? Não era pequenininho, não. Eu vou chegar lá. O versículo 20. Josué fez como tinha dito. Livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação, para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Pronto. Não morreram. Teve a guerra, Israel continuou avançando, enfrentou os 5 reis, venceu todos eles. Só que aquele povo de Gibeão, eles não eram pequenininhos, não eram fracos e não eram covardes. Isso que chama mais atenção, do tamanho, respeito e reverência que eles tiveram para o nosso Deus. Eles não eram fracos. No capítulo 10, no seu versículo 2, a palavra do Senhor fala o seguinte: ficou com muito medo porque Gibeão é uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais, ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram relevantes. Era maior do que a cidade de Ai, que Israel já tinha destruído, e eram homens relevantes, ou seja, homens corajosos e valentes. E mesmo assim eles não preferiram não enfrentar, preferiram não atentar demais à sorte, tiveram temor e reverência a Deus, tiveram respeito a Deus, respeito à soberania de Deus, respeito ao poder de Deus. E é isso que nós, como cristãos, devemos
fazer todos os dias, ter respeito a Deus, ter respeito à soberania de Deus, temer a Deus mesmo, de verdade, e reverenciar a Deus, somente a Deus. E esse acordo que Josué fez com o povo de Gibeão é tão sério, que um homem chamado Saul resolveu matar todos os gibeonitas. Resolveu matar todo mundo. Porque, segundo ele, ali ele estava fazendo para o bem de Israel. E ali, quando Saul matou, né, aquela coisa toda, depois Saul morreu o filho também, Davi assumiu, e aí teve o acerto de contas. Tocou no povo que tinha acordo comigo. E aí, a palavra do Senhor diz que, qual foi a repreensão do Senhor? Seca, e fome, e miséria. O povo pereceu por causa da atitude de Saul, porque quebrou o acordo de Deus. Então, é algo muito sério para nossas vidas. Se a gente fizer um acordo com Deus, não quebre. É muito sério. Fez um voto com Deus, não quebre. Porque se você quebrar, você vai pagar um preço muito alto. Muito alto. Ah, mas não foi Davi que matou, mas ele teve que pagar. Foi no reinado dele. E ali ele teve grande dificuldade. E só cessou aquilo quando ele entregou a casa de Saul para os gibeonitas. Que aí mataram os filhos de Saul e tudo voltou ao normal novamente. Imagine a seriedade que foi o acordo que Josué fez há tantos e tantos anos atrás e que estava continuando até o tempo de Davi. Imagine. Até os tempos de hoje, para falar a verdade. Se o Senhor botou aqui para sempre, então, até os tempos de hoje está valendo. Ainda está valendo. Então, é uma passagem que nos remete a muitas reflexões de nossas vidas. Não estender a mão para todos. Se a gente for estender, consultar a Deus, perguntar a Deus o que é para fazer. Outro dia mesmo, eu fui fazer alguma coisa na lotérica, e aí chega um rapaz, né, em situação de rua. Você tem como comprar um leite para mim? Eu falei, tenho. Aí eu comprei, eu falei, você quer um ovo? Ele, quero. Quer isso, quer aquilo? Quero, comprei. Aí eu, todo feliz, né? Eu cheguei em casa, pô, Leandro, tem um rapaz que pediu isso, eu ajudei e tal. Aí meu amigo falou, não, você fez bem. Mas quando for assim, tome cuidado, porque eles pegam e vendem mais barato para comprar droga. Eu falei, rapaz, é meu, né? Vou fazer o quê, né? Se eu tivesse consultado a Deus, né? Poderia ser diferente. Aí eu falei, Senhor, se ele for vender mais barato, que ele venda para alguém que precise de verdade, né? Mas minha parte eu procurei fazer, mas mesmo assim, a gente não pode agir na emoção. Porque se a gente agir na emoção, a gente acaba quebrando a cara. Tem muito cuidado com nossas amizades, porque o mundo lá fora está muito complicado confiar. Muito complicado você parar no meio da rua à noite para dar socorro. Tanto é que quando eu tirei a habilitação, sabe o que o meu professor disse? Ele pregou uma pegadinha lá na sala. Ele falou, turma, seguinte situação, você está passando de noite na rua e tem uma pessoa no meio da estrada parada. Você para e dá socorro ou continua? Todo mundo dá socorro, tal, aquela coisa toda. Ele é errado, você continua. Porque muitas pessoas estão fazendo isso para querer assaltar. E aí? Está muito complicado. Então, tudo nós devemos pedir a direção de Deus, porque Deus sabe de tudo, de todas as coisas. É Deus que rege todo o universo. É Deus que rege o mundo. Tudo que acontece em nossas vidas é porque Deus se preparou no momento certo, no momento oportuno. Se estamos aqui hoje, porque é Deus que escreveu para a gente estar aqui hoje, Deus chamou para a gente estar aqui hoje. E é Deus que faz tudo. É nós que devemos baixar a cabeça e reconhecer e ouvir. Ouvir e colocar em prática.
Eu costumo dizer que tinha algo no passado que eu queria muito, muito, muito. Mas Deus disse não. Eu vou insistir? Não sou maluco. Se Deus falou que não, é não. Sim é sim. E pronto, final. Né? Gostei muito dessa passagem. Agregou muito em minha vida, porque a gente acha que Josué acolheu o inimigo por... não consultou a Deus, botou para dentro de casa, mas ele queria fazer uma boa ação. E aquelas pessoas estavam com medo de morrer. No final, juntou o útil com o agradável. Mas ele não deixou de correr riscos. Então não vamos correr riscos. A escolha que você pode fazer pode ser até boa, mas você corre um risco nessa sua ação. Então vamos pedir direção a Deus em tudo que nós venhamos fazer em nosso dia a dia. E assim agradeço a minha rica oportunidade.